Olá, amigos! Hoje eu vou pintar uma flor do campo, porque eu acho que essa flor é uma das mais simples, né? E ao mesmo tempo é uma flor que todo mundo gosta, né? Ela tem esse formatozinho aí tão conhecido, né? 5 pétalas. E como dá, né, para usar essa flor nos nossos trabalhos e enriquecer, né? Fazer coisas muito bonitas com essa flor. Então vamos lá. Eu desenhei aqui a florzinha. Vou fazer o sombreado bem rapidinho, tá? Pra gente ganhar tempo. Vou fazer um sombreado simples, mas tem uma dica nesse sombreado que eu quero dar pra vocês. Muita gente tem dúvida, né, sobre o sombreado. Uma dica que eu dou é usar o clareador, tá? Aplica o clareador ao redor, não aplica em tudo, aplica em pequenas áreas. Aí você pega as cores que você for usar. Tem gente que usa cor muito escura, eu hoje vou usar esses tonzinhos mais claros, essa misturinha aqui de dois tonzinhos, é verde pistache com verde menta. Esse tecido, ele espalha rápido, né? Se fosse sacaria, daria uma dificuldade maior. Aqui é facinho de fazer, porque é tergal isso aqui. É um paninho de amostra, né? Aí você continua aplicando o clareador. O clareador, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que você desmanche esse excesso de tinta, né? Porque ele vai deixar aquela superfície lisinha, gelatinosa, e ele vai deixar... Ó, a princípio, né, eu tô colocando mais o verde pistache pra gente ir rápido, mas aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente fala, né, pra escurecer as reentrâncias do desenho, né, que são as partes mais escuras. Então, seria assim, olha, quando forma esses V's aqui, essas entradas no tecido, no desenho, você pega uma cor mais escura, pode até ser bem mais escura, né? Nesse caso aqui não é tanto, mas olha, já dá um fundo a mais, né? E é isso que a gente fala. Às vezes eu coloco esses detalhes, né, no meu blog, quando eu dou o guia de cores dos trabalhos que eu tenho lá. Vou deixar o link pra vocês, tá, gente? E às vezes a pessoa não entende, né? Onde que a gente tá dizendo que é pra escurecer. Então, em todo o desenho você vai perceber que vai formando essas partes mais fundinhas. É aí que a gente pede pra escurecer o sombreado, tá? E o sombreado é uma coisa assim, super simples. Muita gente acha difícil, não é. É só você deixar ele bem desmanchadinho no final, olha. Esse tecido aqui, ele é meio escandaloso, o sombreado fica muito gritante. Se fosse na sacaria, ia ficar mais delicado. Mas esse é o paninho que eu tenho pra amostra no momento, então vamos lá, né? Então, usei aqui clareador, o menta e o verde pistache, tá, gente? Poderia escurecer mais. Outra dica que eu quero dar é com relação àquelas folhinhas de fundo. Nossa, minha tinta não quer abrir. Foi as férias, endureceu tudo. Bom, não fiz folha nesse arranjo, mas eu vou colocar algumas folhas agora. Eu vou fazer carga dupla. Ó, de um lado verde pistache, do outro verde menta. E a gente desenha uma folhinha. Com outros tons também ia ficar legal. Verde oliva e verde pinheiro junto. Verde oliva e verde pistache. Gosto muito do pistache com o verde pinheiro, dá um tom muito bonito. E aí, com o clareador, essa que era a dica que eu queria dar. E o pincel sujinho, a gente joga mais algumas folhinhas assim, dando a impressão, sabe? Pra esse fundo ficar meio trabalhado, como se fossem folhagens lá. E a gente vai enfeitando o fundo, pra não ficar uma coisa assim
só uma sombra, né? Pra dar a impressão de que tem folhas, né? Depois, na hora que a gente puxa os galhos, enfeita um pouco mais, tá? E lógico, no risco que vocês vão pegar, né? Eu vou deixar o link aqui do meu blog, aqui na descrição, porque eu tenho muito risco no blog, bastante mesmo. E lá vocês vão poder aplicar essas técnicas no risco completo, com folhas, com tudo, tá? Eu não quero perder muito tempo fazendo folha agora, porque eu já tenho um vídeo ensinando folha passo a passo aqui no meu canal. Só vocês olharem os meus vídeos lá, vocês vão encontrar. Vamos à flor, então. Eu vou fazer a flor de um tom que todo mundo gosta. Eu vou usar o vermelho, tá? Então, o esquema para pintar é bem semelhante, né, nas flores em geral, que é o seguinte: mais escurinho perto do miolo, tá? Então aqui eu peguei vinho púrpura, vou pegar o vermelho escarlate e o vermelho vivo no final. Isso é para uma flor vermelha. Eu uso essas cores também para fazer rosa vermelha, viu, gente? Próximo ao miolo, a gente sempre vai fazer a flor mais escura. A pétala, aliás, mais escura. Então, coloquei o vinho. Eu vou fazer uma pétala inteira para vocês gravarem o passo a passo. Depois eu completo a flor rapidinho, tá? Vinho é o primeiro tom. Em seguida, púrpura, tá? Isso vocês podem fazer com qualquer tom. Vocês vão diminuindo a intensidade de uma cor da mesma família. Então, vinho, púrpura e por último o vermelho escarlate. Agora eu já venho colocando com cuidado. Se você quiser fazer um contorno perfeito, pega a tinta de um lado do pincel acumulado, do outro não. Coloca esse acúmulo bem encostadinho do risco e acompanha o desenho. O contorno vai ficar perfeito do lado de fora. Aí depois você enche o lado de dentro, né? Porque aí você já garantiu que o contorno externo do campo que você tá pintando ficou perfeito. Acho que tá dando, né, pra vocês verem a nuance de cor. Gente, se a minha mão for pra frente e impedir um pouco a visão de vocês, vocês me perdoem. Eu tô trabalhando sozinha com a câmera em um tripé, então fica impossível saber ao longo do trabalho quando que eu tô impedindo a visão de vocês. Mas, por favor, se baseiem no que ficou visível, tá? Porque eu não tenho outro jeito de fazer vídeo. Eu faço sozinha, então é assim. Vamos lá, agora eu vou preencher mais rápido pra gente chegar logo na luz, no momento da luz das pétalas, tá? Agora eu vou mandar brasa aqui porque eu tenho muita prática e eu faço isso super rápido. Eu aconselho quem tá começando trabalhar uma pétala por vez no começo, tá? Ó, já tô indo com o segundo tom. Porque quem não tem muita prática fica com um pouquinho de receio, não vai muito rápido, aí você corre o risco da tinta de baixo secar, né? E aí, se ela seca, a mistura de tom já não é a mesma, tá? Então, por isso que eu falo, faz uma pétala, vai pra outra, assim você consegue um resultado bacana em tudo. Ó lá, já dei o fundo escuro, agora eu vou só completar, como eu falei pra vocês, né, fazendo o acabamento aqui, o contorno perfeito com aquela técnica que eu já expliquei. Essa técnica do contorno perfeito, vocês podem usar para todos os desenhos que vocês fazem, porque é muito útil, né? Contornar primeiro, ficar tranquilo que o contorno tá certinho e aí você preenche por dentro. Facilita muito. Olha, já tô com a terceira pétala cheia. Agora vamos lá, acabando aqui, acabando a última.
Eu gosto de também dar esses movimentos circulares no pincel, que ajuda bastante a tinta a entrar na fibra, né, do tecido, e ir acelerando o processo. O que eu saí do risco, gente, foi que eu achei que eu devia arrumar da flor que eu mesma tinha desenhado antes, né? Então já fui me consertando. Pronto. Tá aí a base da flor vermelha, tá? Vamos iluminar para ela continuar vermelha. Então eu tenho uma misturinha aqui que eu faço, que eu já deixo pronto no potinho. Eu tinha um restinho de vermelho vivo, peguei um tanto de amarelo canário, joguei lá dentro desse vidrinho e fiz essa cor mais clara aqui, que eu uso para iluminar flores vermelhas. Eu uso isso em rosa também. Então, eu vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou pegar a tinta de um lado do pincel, ó, nada de um lado, acumulado do outro, e vou começar a determinar que pétala que tá por cima. Então, essa eu quis que estivesse por cima, essa ficou por baixo. Agora essa também vou colocar por cima. Delicadamente a gente já forma o contorno e já espalha. Desse lado eu ilumino, mas não vou tanto até embaixo, porque eu quero manter aquela pétala ali, dando a impressão de que ela tá por cima. A parte do meio eu só coloco uma voltinha assim, ó. Quis que essa ficasse por cima, então vamos lá. Essa daqui eu quero que ela fique toda por cima, então eu venho com uma pincelada desse lado, uma desse, né? E ela vai ficar toda por cima das outras, olha. Aqui é a mesma coisa, eu vou colocando contorninho aleatório, assim, não inteiro, sabe? Meio quebradinho. Ilumino um pedacinho, ilumino outro. Tá? Isso dá movimento nas pétalas. Pronto. Iluminei, né, a primeira fase da luz. Agora, com o amarelo, eu vou iluminar um pouquinho mais. Porque eu ainda quero que essa luz apareça, né, um tantinho a mais do que tá aparecendo. Então, eu vou, no mesmo lugar onde eu iluminei, eu jogo um pouquinho de amarelo. Gosto muito de fazer isso em flor vermelha, porque dá um brilho bonito. Onde eu quero que destaca, vou pegando o cantinho de pincel. Essa aqui eu quero que apareça bem a dobrinha, ó. Aí o excesso eu desmancho, tá, gente? Uma boa desmanchadinha, deixa aparecendo só a pontinha mesmo. Prontinho, as pétalas estão prontas. Agora vamos fazer o miolo. Vou dar uma limpada no meu pincel, porque eu quero o miolo amarelinho. Poderia ser um miolo verde também, com flor vermelha fica bonito, um verdinho claro. E na natureza tem. Eu costumo observar bastante flores. Minha irmã tem muita flor na casa dela, ela tem um jardim imenso. Quando eu vou pra lá, eu fico estudando as flores. E, gente, tem flor que tem até o miolo azul. Acreditem se quiser, na natureza tem de tudo, viu? Então, agora com o cerâmica, eu vou dar profundidade nesse miolo. Então, eu faço uma meia lua embaixo e uma no centro, ó. Limpo bem o pincel e venho dando uma esfumada nisso que eu fiz. Tá? Esse é o miolo básico da flor do campo, gente. É assim que a gente faz. Ou é uma das formas, né, que nós fazemos esse tipo de miolo. Agora, com o sépia, eu vou pegar o pincelzinho de filete e vou fazer os pistilos, né? Eu vou dar uma escurecidinha dentro aqui desse miolinho. E toda a volta
Eu vou fazendo pintinhas, olha. E vou colocando fora e dentro, fora e dentro. A princípio eu faço todo o contorno, né? Pra dar acabamento nesse contorno. Ó, tudo de pintinhas. E com o branco eu vou iluminar. Aí eu ilumino a parte de cima desse miolinho. E a parte de baixo também, ó. Às vezes a gente olha uma flor pronta, né, e vê esse miolo cheio de coisa, não imagina que é tão simples, né, gente? É só seguir esse passo a passo aqui, ó, que vocês vão fazer uma flor do campo com miolo bem legal. Também fica bonito fazer com tons de verde, né? Você usar o verde pistache, depois o verde pântano e o branco, você vai ter um efeito bonito assim, só que em tons de verde. Gosto muito desse tipo de trabalho. Mas tem outros miolos também, viu, gente? Nada é definitivo. Sempre vai ter mais opções. Agora, pra completar, porque eu quero dar a opção de vocês fazerem um ramo completo, eu vou pintar um pouquinho de miosotes aqui nesse trabalho, pra ficar assim, pra vocês terem a ideia do começo ao fim, né? O sombreado, a flor, o acabamento. Ficou faltando a folha, né? Mas, como eu disse pra vocês, eu tenho o vídeo de folha aí bem explicadinho pra vocês fazerem, tá? Então vamos lá, o miosotes, você pode usar a cor que você quiser. Eu peguei violeta cobalto, azul celeste. Vou colocar um raminho aqui. Então eu começo dando batidas com o tom mais escuro, sempre, tá? Depois, em seguida, a gente, na ponta dos raminhos, a gente coloca o tom mais claro. Tá? Feito isso, é um borrãozinho, né? Nós vamos montar as florezinhas, olha. Então, eu nem lavei pincel nem nada, né? A gente põe o pincel carga total, né? Ó, uma pinceladinha e mais 3. Uma pinceladinha e mais 3. E vai montando essas florzinhas, assim, para várias direções, para não ficar uma coisa muito estática, muito parada, tá? Ó, é uma grande, duas pequenas. E um risquinho embaixo para dar a impressão daquela pétala que tá viradinha, sabe? Daquela pétala que tá de frente pra gente. Ó, e pode ir completando com pétalas avulsas, olha. E aí com o pincel, com as tintas meio misturadas, você faz umas pétalas fugindo assim, ó. Tá? Aí você pode, até com cabinho de pincel, eu acho que facilita, colocar miolinho nessas flores, ó. Eu acho que facilita bem, porque fica redondinho, fica perfeito. Olha aí, tá? E, por último, a gente puxa uns galinhos. Eu peguei um verde aqui, um verde escuro. A gente puxa uns galinhos, assim, saindo. Esse verde pântano meu, ele tá ultra aguado. Ele é velho, que só ele. E eu adoro. Eu espero que ele não acabe. Ele ainda não acabou, ele tá amarrento, ele tá durando. Olha, você põe uns galinhos ao redor, com essa tinta bem diluidinha, que aí a coisa anda, sabe? Olha, e aqui nas folhinhas que nós fizemos no início, também é bom pôr uns galinhos, sabe? Pôr uns charminhos assim, ó. Isso daqui enfeita o trabalho, né? Dá uma delicadeza no trabalho, né? Olha, tá vendo que delícia que tá essa tinta? Velhinha, tadinho. E é isso, meus amigos. Eu acho que eu dei elementos pra vocês fazerem um trabalho aí bacana,
né? Para quem tá começando, eu acho que ficou legal. Eu vou colocar um link aqui junto a esse vídeo de uma outra flor dessa passo a passo em outras cores, porque lá eu dou dicas de outros tons, né? Às vezes o pessoal que tá começando tem dúvida sobre as cores, então eu dou dicas de outros tons. E também vai ter o link para riscos de flores para vocês pintarem muito, tá bom? Se vocês gostaram, se inscrevam. Olhem os meus outros vídeos, eu tenho outras flores e me acompanhem, porque esse ano eu quero pintar bastante, se Deus quiser. Muito obrigada, um abraço grandão para todos e fiquem com Deus.